Já parou para pensar no peso que um talento pode ter? E se um dom incrível, sabe, uma bênção mesmo, pudesse acabar se transformando na ruína de alguém? A história que a gente vai mergulhar hoje é exatamente sobre isso. É a trajetória do Acelino, um homem que, olha, tinha tudo para ser um farol de luz, mas que por causa das suas escolhas acabou num desastre de proporções que a gente mal consegue imaginar. Deus não está pobre. Foi o próprio Acelino que disse isso no meio de uma dificuldade, quase como um sopro de esperança. É uma frase forte, né? Uma afirmação de que a ajuda divina ela está sempre ali, disponível. A grande ironia é que, mesmo sabendo disso, a jornada dele tomou um rumo que ninguém podia prever. O que será que aconteceu? Para a gente entender bem o erro do Acelino, a história nos mostra um contraste bem interessante. Pensa só, existem muitas formas de falhar, né? A gente vai ver aqui duas falências espirituais. Dois homens que não cumpriram suas missões, mas por motivos completamente opostos. E isso já nos leva a uma pergunta fundamental. De um lado, a gente tem o Otávio. Ele falhou por omissão. Tinha os dons, mas simplesmente não usou. Do outro, o Acelino, que falhou por ação. Ele usou e como usou, mas de uma forma catastrófica. A narrativa meio que joga essa questão no nosso colo. O que é pior, afinal? Não fazer nada ou fazer a coisa da forma mais errada possível? Mas o que torna a queda do Acelino tão chocante é justamente a altura de onde ele caiu. Para a gente ter a dimensão do desastre, a gente precisa voltar lá no comecinho. A missão dele não era uma missão qualquer, não. Era uma missão de luz, com um início, olha, incrivelmente promissor. O caminho do Acelino não foi um acaso. Foi uma missão toda planejada no plano espiritual. Ele veio da colônia Nosso Lar, que é um lugar de alta evolução, e com uma equipe inteira de mentores espirituais dedicados ao sucesso dele. Ele não começou do zero, não. Ele começou com uma vantagem, assim, imensa. E esse suporte não era só moral, não. Ele recebeu um verdadeiro arsenal de bênçãos. Saúde perfeita, uma alma gêmea para apoiar a jornada dele e, o mais impressionante, uma mediunidade completa, poderosa. Ele tinha todas as ferramentas não só para ter sucesso, mas para fazer um trabalho que ia transformar a vida de milhares de pessoas. A expectativa em cima dele era enorme. Com tanto apoio, tanto potencial, o que podia dar errado? Pois é, tudo. E tudo começou com uma única escolha, uma pequena justificativa que acabou envenenando a missão inteira. Vamos analisar o momento exato em que o preço do lucro ficou mais alto que o valor da luz. É assim que o desvio começa, né? Com uma pergunta que parece inocente: ué, meu serviço não é como qualquer outro? Os sacerdotes não recebem pelo trabalho deles? Quando ele começa a se comparar e a chamar seu dom sagrado de serviço, ele abre uma porta perigosíssima. A porta que deixou o dinheiro entrar e corromper absolutamente tudo. E foi uma queda em câmera lenta. Ele não acordou um dia e decidiu: vou comercializar minha fé. Não. Começou com uma pequena justificativa, aí depois ele passou a ignorar os avisos dos guias espirituais, até que quando se deu conta, já estava lá, com tabela de preço e tudo. E ao colocar um preço na fé, ele mudou completamente o tipo de energia e o tipo de gente que começou a atrair. E o impacto foi imediato e devastador. O lugar que devia ser um hospital para almas, uma escola de virtudes, se transformou num balcão de negócios sujos. Em vez de corações aflitos buscando consolo, ele começou a receber gente querendo resolver disputa de herança, casos de polícia e até mesmo obter vantagem em esquema criminoso. O mais trágico é que, ao atender esses interesses tão mesquinhos, ele acabou preso numa teia mental criada pelos próprios clientes. Seus dons, que deveriam conectar as pessoas com o alto, foram rebaixados para dar dica a palpite sobre negócio terreno. Ele virou um servo do materialismo que tanto buscou, um prisioneiro do próprio império que construiu. A vida na Terra, porém, é só um capítulo. E para o Acelino, o acerto de contas do outro lado foi longo, foi doloroso, uma colheita direta e proporcional a tudo que ele plantou. Vamos ver qual foi a extensão desse tormento. 11 anos. Pensa nesse número. Não foram 11 dias, nem 11 meses. Foram 11 anos de agonia contínua, nas zonas espirituais mais densas. Um reflexo matemático da profundidade dos erros dele em vida. E aqui, a justiça cósmica se revela de uma forma muito irônica. As mesmas almas gananciosas que ele atendeu em vida, muitas delas já no plano espiritual, o cercaram. E elas não queriam perdão, não queriam luz. Elas exigiam que ele continuasse servindo, dando seus palpites do além.
Ele não conseguiu escapar da sua clientela, nem mesmo depois da morte. Essa aqui é a autoavaliação do próprio Acilino, e é absolutamente devastadora. Ele se vê como pior que um assassino. Por quê? Porque um assassino tira a vida, mas o Acilino sentia que tinha matado algo muito mais precioso: a fé, a esperança, o potencial divino nas pessoas. Ele criou viciados da crença, aleijados do pensamento, gente que se tornou dependente dele em vez de buscar a própria força. A balança da justiça divina não pesa só os atos, mas também as oportunidades. A culpa do Acilino foi tão grande porque a graça que ele recebeu foi imensa. Ele não podia alegar ignorância, entende? Ele tinha todo o conhecimento, todo o apoio, dons extraordinários. Ele sabia exatamente o que estava fazendo ao escolher o lucro. E é por isso que o fato dele foi tão pesado. A história termina com a Acilino nos deixando com essa pergunta, que é assombrosa. Não é um pedido de perdão, é um convite profundo para a gente refletir. Ele pergunta: podem avaliar a extensão da minha culpa? E talvez a verdadeira pergunta que fica para nós seja: e a gente? O que está fazendo com os dons que recebeu?